Mas epá, a Sara do iPad tem. O que aconteceu? Aristides não está. Como é que um gajo vai ler e-mails? Ok. Yeah. Ela está a dizer que tem, quer dizer que tem Vox e quatro questões. Isso. É uma cena de payment. Yeah, tá certo. Vamos voltar? Teto, Bernardino, teto. Estamos de volta ao programa mais quente, moço. Lá passamos aí a lista de coisas, eu lembro, já está a fazer barulho isso. E sabem como é que é? Jovens do WhatsApp, quando não tem assunto, pegam um assunto, começam. O que é que está a fazer? Vamos entrar para a Mana Noite de Saúde Sexual e Reprodutiva. Voltamos no piscar de olhos. Manda vir. É tua escolha, olha bem o que. Mana Noite, boa tarde. Boa tarde, Taigo. Como está? Bem, obrigado. Tinha que ganhar a nossa doutora que melhor veste. Ela sempre não, que mal veste. Não, está sempre bonita, mano. Boa tarde aí em casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tua Cena. Hoje o nosso programa tem um tema especial. Vamos falar de métodos contraceptivos. Estamos a precisar de falar sobre isso, não é, Taigo? Estamos a precisar mesmo. Depois dos bafafás que andas aí a anunciar, é bom que as pessoas estejam a usar métodos contraceptivos. Então, fiquem atentos, nós vamos falar sobre as vantagens, desvantagens, quais são os métodos contraceptivos disponíveis em Moçambique e vamos falar também um bocadinho do seu funcionamento. Você já sabe, para entrar em contato conosco é muito, mas muito fácil. Poderá fazê-lo através dos contactos habituais que já devem estar aí a passar no seu rodapé. SMS 91020, para chamada de voz é só 82 98 46 295. Hoje vamos fazer uma provocação, Daigo. Okay. Vamos até à rua para perceber o que os nossos telespectadores sabem sobre os métodos contraceptivos. Não saia daí. Aí tá. Que métodos contraceptivos conheces ou usas? Não conheço vários, mas posso dizer alguns deles, né?
os preservativos masculinos e femininos. O DIU, Conheço a pílula. injeções, Implantes. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Queres acrescentar algo? Não, acho que disseram Disseram uma boa tudo, lista, não é? disseram uma boa É lista. bom saber que os nossos amigos, que os nossos telespectadores estão bem informados, ok? É verdade, esses são os métodos contraceptivos que existem. É importante dizer que, independentemente do método que você esteja a usar, que você conheça, é muito importante que ele seja usado de forma correta, para que seja eficaz. Se está a tomar a pílula, por exemplo, e toma um dia assim, uma semana depois, não vale a pena. Depois vai dizer, a pílula não funciona, acabei engravidando, mas não é verdade. Eles têm que ser tomados de forma correta para que sejam eficazes. Você que está em casa, se tem até os 24 anos e está já a pensar em iniciar a vida sexual, o que eu posso lhe dizer é, vá já correr a um SAS, Serviço Amigo Adolescente Jovem, a uma clínica da Mudefa, a um cantinho da Geração Bis, para lá encontrar mais e mais informação sobre os métodos contraceptivos. Vamos então de encontro à nossa primeira questão. Olá, Mananguete, aqui Ivandro. Para além do preservativo, que métodos de contraceptivo existem em Moçambique? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Existe. É verdade que os métodos contraceptivos não se resumem só no preservativo, mas se o preservativo for bem utilizado, estamos a falar do preservativo masculino ou do preservativo feminino, bem utilizado é o quê? É usar o preservativo em todas as relações sexuais sem exceção, ok? E usar corretamente. Aí sim estaremos a prevenir uma gravidez, ok? É importante também lembrar, nós estamos sempre a falar de dupla proteção, não é? Por quê? Porque o preservativo é o único que nos protege de uma gravidez não planeada, incluindo as ITS, infecções de transmissão sexual. Então, se ele for usado corretamente, aí há uma mais-valia. É importante falar dos outros métodos. Quais são, não é? Essa é a pergunta do nosso telespectador. Exatamente. Existe o DIU, não é? Existem a pílula, que pode ser a pílula de emergência, que também já falamos, ou aquela pílula que é tomada diariamente. Existe também o implante e as injeções contraceptivas, ok? É importante pensarmos no seguinte, não é porque a sua amiga, a sua vizinha disse que está a usar o implante ou a pílula que você também vai usar, ok? Também. Pode não Mas servir para si. pode não servir para si. Precisamos de ir a uma unidade sanitária, a um SAS, estive aqui a falar, se tiver menos de 24 anos, e conversar com um técnico de saúde. Por quê? Porque vai ser necessário fazer alguns exames, não é? Para perceber qual é o método contraceptivo mais adequado para você. Ou então, simplesmente conversar consigo para perceber o nível, como é que é a sua atividade sexual, não é? Uma pessoa que está a namorar e uma pessoa que está casada tem comportamentos diferentes, não é? E não só a sua atividade sexual também é totalmente diferente, acredito eu que não. Apesar de não significar que quem está casado realmente tem mais relações sexuais ou menos, nada a ver com isso, mas há diferença sim. É isso, então vai ter que olhar também para outras características para perceber qual é o método mais adequado para si. Lembro que o preservativo masculino é o único método contraceptivo para homens, certo? Homens, sim. Não há nenhum outro método, pelo menos até agora. Vamos então à nossa segunda questão. Olá, Mananguete, aqui é Paula. Eu tenho uma questão. A minha amiga foi a uma consulta de planeamento familiar com a mãe, mas o médico pediu para ela se retirar porque não podia assistir. Foi correto? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Foi correto. Bem, segundo a carta do utente, que é um documento do Ministério de Saúde que lista os principais deveres e direitos das pessoas, não é? Enquanto utentes dos serviços de saúde em Moçambique, todas as pessoas ou qualquer pessoa tem o direito a ter o apoio da sua família quando for a uma consulta. Agora, o que pode ter acontecido aqui? Muitas das vezes nós não nos sentimos tão à vontade, não é? Para falar sobre certos assuntos com os nossos pais, não é? Não temos aquela liberdade.
E muitas das vezes quando toca a sexualidade, não é? Sempre. A maioria das vezes. A maioria das vezes, quando estamos a Exato. falar de sexualidade, falar com a mamã, falar com o papá ou com o encarregado de educação, não costuma ser fácil. Então, este pode ter sido o motivo que levou ao médico a pedir à mãe que se retirasse. Por quê? Porque senão ela haveria de omitir algumas questões, ele poderia lhe fazer questões sensíveis, não é? E ela poderia omitir porque tem vergonha da mãe. Isso não iria ajudar de forma alguma para o seu diagnóstico, certo? Exato. Mas é verdade também que todos nós temos o direito de ir a uma consulta de planeamento familiar sozinho. É adolescente, é jovem, não é obrigatório ir com o seu pai, ok? Você pode ir sozinho, é um direito seu. Agora, se ela foi a esta consulta com a mãe, é um bocadinho assim. Porque parece-nos que ela tem alguma relação com a mãe, não é? Exato. Uma relação aberta, uma relação amigável, pelo menos é o que se pressupõe, não é? Então, se ela tem essa relação, é sempre uma mais-valia tentarmos criar esse tipo de laços com os nossos pais, com os exato. nossos encarregados. Por quê? Porque eles são pessoas mais vividas, são pessoas mais experientes e podem nos dar os melhores conselhos, não é? Às vezes dizemos, vou perguntar ao meu amigo, vou perguntar à minha amiga, mas a sua amiga tem quase a sua idade, se não a sua idade. Que Exatamente. experiências é que ela já teve nessa área, não é? Então, quem puder, era bom que todos pudéssemos conversar com os nossos pais, com os nossos encarregados muito importante. de educação, não é? muito importante. Mas vá lá, tenta fazer esse esforço. Lembrar, não és obrigado a ir a uma consulta de planeamento familiar com o teu pai ou com o teu encarregado de educação, a não ser que queiras. Vamos então à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Aqui Zuzu. Gostaria de saber como é que se tomam os contraceptivos. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olá, querida. Obrigada pela tua questão. Como é que se tomam os contraceptivos? Vamos dividir então. Dissemos que existem diferentes tipos de pílula, não é? A pílula de emergência, por exemplo, ela tem que ser tomada nas primeiras 72 horas após a relação sexual desprotegida. Ou seja, quanto mais antes, quanto mais cedo, melhor, não é? Melhor é, mais eficaz se torna. Agora, a pílula diária é aquela que a mulher tem que tomar todos os dias e preferencialmente à mesma hora. Certo? Exato. Então, existe também a injeção. E essa parte, desculpa cortar, Mano, a parte da mesma hora é mesmo importante para poder controlar o ciclo, né? Assim? Isso. Ok. Porque às vezes a pessoa toma às 10, depois toma às 21 e depois toma não sei o quê. É importante que a pessoa escolha aquela hora que sabe que está sempre em casa, ou que tem tempo, ou que não se esquece. Hoje em dia temos os telemóveis, Exato. não custa nada pôr um alarme ali e tomar sempre à mesma hora. Na parte da injeção, existem vários tipos de injeção, não é contraceptiva, mas elas podem ser tomadas entre 3 a 3 meses ou então entre 6 a 6 meses. Os implantes, que são pequenos hastes que vão ser colocados no antebraço, estes também podem, dependendo do tipo de implante, podem ter a duração de 3 a 5 anos. Okay? 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. É muito importante que muitas jovens querem fazer isso, coisa de andar a pôr implantes, porque não, eu não quero ter filho agora, tal, e quero ter relações abertas com o meu namorado. Mas olha, preservativo, mesmo depois de pôr implante preservativo, é sempre importante existir. Isso mesmo. Muito obrigada, Daigo. Espero que vocês tenham escutado muito bem. Eu digo que é um pequeno dispositivo intrauterino que pode ser de plástico ou então de cobre. Ele vai ser introduzido no útero da mulher e dependendo, não é, do tempo, do tipo, pode durar até 10 anos, ok? Com exceção da vasectomia para os homens e da laqueação para as mulheres, que vai ser a retirada das trompas, todos os outros métodos contraceptivos são reversíveis. O que é que a gente está a querer dizer? Se a mulher desejar engravidar, é só dirigir-se a uma unidade sanitária, não é? E retirar este método contraceptivo. Espera algum tempo e volta a engravidar, Exato. certo? Atenção! Os métodos contraceptivos têm que nos ser dados por um técnico de saúde. Temos que ir a uma unidade sanitária, a um SAS, não é? A uma das clínicas da Mudeva. Não vale a pena a minha amiga dizer, eu estou a fazer a enfermagem, vou te dar uma injeção. Não. Eu Não se tenho um confia. aparelho aqui,
vou pôr. Não Chamamos vale a pena. mecânicos de cajueiro. Esses. São aqueles médicos que fazem embaixo do cajueiro. Eu tenho uma senhora na minha zona que faz aborto. Na tua Tá zona a que ver? faz aborto, chegas lá naquela casa, não estão materiais esterilizados, não há nada. Estão a pegar, que nem usam luvas, outras. Estamos a correr outros Riscos, riscos. exatamente. Lembrar o que o Daigo acabou de dizer. É muito importante combinarmos qualquer um destes métodos com o preservativo, não é? A famosa dupla proteção que estamos aqui a cantar. Por quê? Porque estes métodos só nos vão prevenir de uma gravidez, mas o preservativo vai nos prevenir do quê? Das ITS, incluindo o HIV. Vamos então de encontro à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Boa tarde, Mana Noite. Eu sou a Ilka. É o seguinte, existem muitos casos de raparigas que queixam-se que os namorados acabaram com elas por causa de usarem a pílula. Como evitar esse tipo de histórias? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Realmente existem muitos casos, acho que já ouviste essa história, Demais, não é? demais, A demais. casa toma a pílula, não vale a pena. Não há mais nada aqui. Não há muito a dizer. O que a gente pode dizer é, se o teu namorado, se o teu esposo não deixa de usar a pílula ou qualquer outro método contraceptivo, ele está a violar o teu direito. Ou seja, todos nós, independentemente de sermos rapazes ou raparigas, temos o direito de decidir sobre usar um método contraceptivo, seja ele qual for, ok? Então, tenta conversar com ele, tenta lhe fazer entender que se calhar não estás pronta para ter um filho nesse momento, não é? O namorado não quer que ela use pílula, então quer que ela engravide. Não, Será? Será que esse é mesmo o teu objetivo? Será? Então é melhor pôrmos as cartas na mesa, não é? E antes de ser ela a despachar-te, faça a expressão, diz tu, epá, eu não estou disposta a engravidar, não é? Então, se queres acabar a relação por isso, que seja. Mas eu vou olhar E o homem por que mim. for acabar a relação por isso está numa total covardia. Na minha opinião. Porque a namorada com 17, 18 anos está a usar pílula, não é? Está a prevenir-se e ele não concorda. A miúda não está disposta a engravidar e não está disposta a pôr em risco a sua vida, a sua saúde, porque já falamos, não é, das consequências que podem advir de que termos uma gravidez não planeada enquanto adolescentes. Então fica também um puxão de orelha aí para os rapazes. Atenção, ok? Estamos já a terminar o nosso programa. Daigo, queres dizer alguma coisa? Não, eu só para voltar a salientar aqui ao pessoal aí em casa, que principalmente aqui a malta jovem que hoje em dia está-se a mandar aí mensagens de valores, olha, tem pessoas que querem fazer um negócio com mulheres aí, vem lá quanto é que é, 4.000 meticais, vale tudo. O vale tudo, o que é? É sexo sem proteção, chamado WIDAS vulgarmente. O que é esse vale tudo? É a parte que me preocupa a mim, vale tudo. Porque olha, se é um negócio que a pessoa faz, mas é protegido, é uma coisa. Agora, quando essa palavra vale tudo, é que já me põe um bocadinho constrangido, né? Porque não sabemos se a pessoa vai protegida ou se... O que é vale tudo? Essa é que é a questão. É preocupante, não é? Vale a usar o preservativo, certo? Exato. O nosso direito do utente de saúde diz: todas as pessoas têm o direito ao acesso à gama mais ampla possível de métodos de contracepção. E o nosso dever do utente diz: todas as pessoas têm o dever de evitar a gravidez não planeada usando métodos contraceptivos seguros. Pois é, quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas, eu espero por si. Até lá poderemos falar através do nosso Facebook, do nosso e-mail ou então por SMS 91020. Quero fazer uma chamada de voz 8298 42 945. Por trás de mim você poderá ver o nome dos nossos doadores, dos nossos parceiros, sem os quais este programa não estaria a acontecer. Beijinhos e até quinta que vem. Aí está, Mana Noite, muito obrigado. Voltamos com um break. A seguir temos o convidado, Presidente Anaconda. Até já.